Obrigado por esta tarde, Pai, de estarmos aqui. Tenho consciência, Senhor, que existe um lugar. Esse é o lugar, Pai, onde nada nos afeta, onde nada nos aflige. Pai, eu oro por esta consciência nessa tarde, nas nossas vidas, e entendermos que existe esse lugar. Esse lugar não é um mito, esse lugar não está tão distante, mas esse lugar está muito perto, de fato está dentro de nós. O lugar onde o medo não está, mas existe alegria, existe aumento, existe plenitude, existe frutificação. Oh, Pai, obrigado. Essa é minha oração nessa tarde, Espírito Santo, para que você venha nos ensinar e nos motivar a caminharmos de maneira eficiente nesse caminho e nesse lugar. A tua palavra, Senhor, por meio da fé, no nome de Jesus, Senhor, obrigado, porque não sairemos daqui da mesma forma que nós chegamos. Oro por cada pessoa que aqui está, se levantando por dentro, entendendo o que é em vocês, Senhor. Nesta tarde, homens e mulheres, filhos e filhas, guerreiros e guerreiras, aqueles que já venceram, porque você já conquistou na cruz. Esse é o nosso lugar, posição de vitória, posição de estaremos com as cabeças erguidas, olhando para você, Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós te rendemos graças, Espírito Santo, e quero te dizer que essa tarde é sua. Flua como você bem quiser. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Paulo, muito obrigado. Aleluia. Graças a Deus. Diga assim comigo, graças a Deus. Enquanto você vai dizendo graças a Deus, abra a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 8. Aleluia. Esse último louvor que nós cantamos agora vem muito bem a calhar com o tema dessa ministração de hoje à tarde. Na verdade, esse tema que eu vou falar para você aqui, ou essa ministração, o Espírito Santo colocou no meu coração, deve fazer mais ou menos 2 ou 3 meses, mas não tinha sido dado o sinal verde para falar sobre isso, e agora é a hora. Então eu peço que você fique com o coração bem escancarado para a palavra de Deus, mas que você vá conferindo aquilo que vai sendo falado e vá absorvendo no seu coração, e deixa que o Espírito Santo te conduza e te leve a lugares mais altos nele. Amém? Existe um lugar, um tempo de aumento para as nossas vidas, irmãos. Existe um lugar de frutificação, existe um lugar onde você vai irromper com ousadia. Aquilo que parecia ser muito difícil, chegou a hora, queridos, de nós rompermos, de nós passarmos aquilo que parecia realmente impossível. Aquilo que realmente parecia que estava te prendendo, te segurando. Hoje à tarde, é a tarde de nós rompermos com essas coisas. Por causa da palavra. Não por causa simplesmente do pregador, mas a palavra vai nos ensinar e vai nos mostrar hoje que esse é o nosso tempo, irmão. Aleluia. Esse é o nosso tempo como igreja, de estarmos atentos para esse tempo de aumento. Versículo 8 do capítulo 2, como eu pedi para você abrir. E aí, você conhece muito bem o contexto da história. Fala de um ambiente preparado por Deus. Deus, na verdade, ele criou todas as coisas. E aqui ele começa a falar de um ambiente propício para as coisas acontecerem. Ele preparou um lugar perfeito para o homem. E nesse lugar, queridos, eu comecei a imaginar, e agora existe um recurso dessa maquinazinha que me dá acesso aos significados de algumas palavras, e quando eu comecei a meditar sobre esses significados, eu percebi quão Deus é perfeito e maravilhoso. Naquilo que ele fala, irmãos, pode ter certeza, existe uma perfeição e um poder muito grande. Lembra quando ele chamou Abrão? O nome de Abrão, mas Deus, minuciosamente, ou de maneira perfeita e inteligente, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Você sabe a história, pai de nações, um grande homem de fé, exemplo para a humanidade, homem forte. E você começa a ver como Deus trabalha por meio da palavra.
tudo aquilo que Deus fala, querido, existe um poder muito grande e sempre vai significar alguma coisa. E eu comecei a ler esses versículos aí você vai ver que Deus ele cria um lugar chamado Éden. E a palavra Éden significa lugar de prazer, lugar de deleite. Aí você vê qual é a ideia de Deus para o ser humano, colocá-lo num lugar de prazer, de alegria, de suprimento, de paz. Essa é a ideia de Deus para o homem. Sempre foi isso. Aleluia. Mas não é só isso. Se já fosse simplesmente o lugar do prazer, como seria bom. Mas Deus, ele é um Deus de provisão, queridos. Ele prepara todas as coisas de maneira minuciosa. Diga comigo, minuciosa e perfeita. Preste bem atenção. O que é que a palavra diz aqui? Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele começa agora no versículo 10. Preste bem atenção. Diz assim: E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. É o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Só parar por aqui. E eu comecei a olhar assim essas coisas. Rapaz, isso tem alguma... Deus, esses nomes que estão aqui, eles significam alguma coisa. Então eu vou atrás do seu significado. Preste bem atenção. O nome desse primeiro rio aqui, primeiro saía do lugar do prazer. Eu vou trocar essa palavra Éden por lugar do prazer, tá certo? Saía do lugar do prazer, ou do lugar da alegria, para regar o jardim, dali se dividia repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. Pison quer dizer aumento. Aleluia. Aleluia. O segundo chama-se Gion, que quer dizer irrompendo, ou entrar de maneira intensa. O terceiro chama-se Tigre, que quer dizer rápido. E o quarto significa, que é Eufrates, significa frutífero. Aleluia. Pense nesse ambiente que Deus criou para o homem, irmãos. Para colocar o homem naquele lugar, um lugar de aumento, um lugar onde você pode irromper de maneira intensa, um lugar de rapidez onde as coisas acontecem e um lugar de frutificação. Aleluia! Glória a Deus! Deus formou o homem à sua imagem e semelhança, queridos, mas ele não só formou e não jogou o homem como um saco de batatas solta no tempo para dizer, te vira aí, agora é com você, eu já fiz o que tinha para fazer por você. Não, mas Deus, ele é tão bom e tão majestoso e precioso que ele coloca o homem num lugar de prazer, num jardim onde existem 4 rios. 4 rios com coisas específicas que significam muita coisa para o homem. É um lugar que ele ia pensar. Quando ele pensasse que estava naquele jardim, ele ia pensar, eita, eu vou nesse rio aqui, que significa aumento. Mas não, hoje eu quero ir num lugar onde eu preciso ser mais rápido, então eu corro para o lugar da rapidez. Não, mas é o tempo de frutificar, então eu vou no lugar da frutificação. Porque existe tudo, Deus preparou todas as coisas nesse jardim. Então existe, queridos. Existe aquilo que Deus fala, acontece, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. E aí olha como Deus é majestoso e maravilhoso. Ele poderia ter somente dito isso, e eu não vou me sentar não, mas eu me deu vontade. E dizer assim, senta aí e fica esperando que as coisas vão simplesmente acontecer. Não foi isso que Deus disse. Aleluia. E sabe, queridos, nós como filhos de Deus, e não aconteceu isso com Adão antes da queda, ele não ficou somente esperando por Deus. O ambiente que Deus preparou para ele era um ambiente de suficiência, era um ambiente de provisão, é um ambiente onde todas as coisas iriam acontecer. Mas Deus chama Adão e diz, olha, você precisa cuidar, ou trabalhar e cuidar.
Depois você continue lendo aí, eu acho que é no versículo 15, que ele vai dizer, olha, e Deus colocou ele lá naquele lugar e disse, olha, agora você vai trabalhar e vai cuidar. Aleluia! Porque o mais difícil, queridos, Deus fez. Imagine um rio. Eu já vi uma vez, não sei se foi o Rio São Francisco, que nasce, se não me engano, agora em Minas Gerais. E naquela reportagem eu vi o nascedouro daquele rio. Um rio onde você vai vendo, quanto mais ele vai chegando perto do mar, mais grandioso e avolumado ele vai se tornando. Mas o nascedouro dele lá, queridos, parece que é nada, parece que é um riachozinho de nada. Mas existe um poder muito grande, queridos. E sabe onde essas coisas nascem, queridos? Em Deus. As fontes, Deus, ele é a nossa fonte, queridos. E essas fontes que nascem em Deus, elas propiciam aumento, elas propiciam frutificação, elas propiciam para você irromper de maneira ousada e intensa. Aonde você quer chegar na sua vida? Existe um lugar. E o lugar, eu quero te dizer, está pronto. Aí você pode parar comigo e pensar, mas pastor, mas isso foi no Éden, você sabe que o homem caiu. Verdadeiramente o homem caiu. E agora? Poderíamos pensar, e agora? Isso foi só para Adão. Deus esqueceu do homem, agora o homem, as coisas não são bem assim, as coisas mudaram um pouquinho, porque depois que o homem caiu e pecou, aí as coisas ficaram mais difíceis e devem continuar mais difíceis. Quem disse que é assim? Não é assim. Mas vamos continuar lendo. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, no lugar do prazer, para o cultivar e o guardar. Versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pulo para o versículo 19, que diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o homem, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Outra coisa interessante aqui, queridos, nesse versículo 19, sabe o que Deus fez? Entre outras palavras, Deus deu autoridade ao homem. Versículo 15, ele diz assim: você vai cultivar e você vai guardar. Aí no versículo 19 ele diz: ó, tá tudo pronto. Olha o que eu tenho para você. Agora é com você agora. Tá tudo pronto. Você vai lavrar, você vai trabalhar, você vai guardar. Agora coloque o nome nas coisas. Ou seja, eu estou te passando agora a autoridade. Eu estou te dando autoridade para que você domine sobre todas essas coisas. E isso vai casar muito bem, queridos, com Gênesis capítulo 1, depois do versículo 26. Vamos abrir lá comigo? Aleluia. Volte uma página. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se rasteja pela terra. Ou seja, Deus estava dizendo: agora eu estou te dando autoridade. Isso que eu fiz, tudo isso que eu criei aqui é para que você possa dominar. Aleluia! Aí, se nós formos continuar vendo a história, você vai ver que o homem, ele perdeu essa autoridade. Ele entregou ao diabo essa autoridade. O pecado fez separação entre o homem e Deus, e você sabe muito bem que o homem morreu espiritualmente. Foi separado de Deus. Então, o lugar de prazer, ele não poderia mais estar naquele lugar preparado por Deus. Por quê? Não porque Deus não quisesse que ele estivesse lá, mas porque ele se tornou, vamos dizer assim, não é indigno a palavra, mas ele se tornou pecador, e por ter se tornado pecador, não podia estar diante de Deus. Então, o lugar do aumento, o lugar da frutificação, o lugar onde ele podia irromper, o lugar onde ele podia se alegrar em todo o tempo, ele não tinha mais direito de estar ali. Mas por causa das suas escolhas. Aí você pode dizer: essa história é muito bonita, mas o que é que isso tem a ver comigo? Deixa eu te dizer, tem tudo a ver com você e comigo. Porque nós precisamos entender, queridos, qual é o nosso lugar em Deus. Primeiro, queridos, o ambiente que Deus criou para os seres humanos ou para os filhos de Deus é esse tipo de ambiente.
ambiente de aumento, ambiente de multiplicação. Vou sempre estar repetindo essas coisas para que fique no seu coração. Para que você não deixe que o diabo diga para você: rapaz, tu é um miserável, você precisa sofrer muito, para que você possa aprender algumas coisas. Não, o nosso lugar foi restaurado, irmãos. Quando Cristo foi para a cruz, esse lugar foi restaurado. Você pode dizer amém, porque é verdade e você vai ver na palavra, tá certo? Aleluia. Mas lembre desse tipo de ambiente, preparado por Deus. Aleluia. Elias, você pode vir aqui para o teclado, por favor, de Deus. Aleluia. Um ambiente preparado por Deus, irmãos, para que você e eu tivéssemos satisfação e plenitude. Aleluia. Diga assim comigo, plenitude. Isso é o que Deus quer para os seus filhos, lugar de plenitude. E olha, existem algumas palavras que foram proferidas por homens de Deus, dizendo que esse tempo para as nossas vidas é um tempo de aumento, é um tempo de multiplicação. Deixa eu te dizer, os rios do Espírito estão passando, irmãos. Aí você pergunta, como eu vou usufruir disso? Como eu vou poder fluir dentro desse rio? Pela fé, queridos. Você mergulhando e você acreditando naquilo que Deus já te disse. Independente de você estar vendo ou não, mas saiba que Deus é fiel com você e já te trouxe para esse lugar. Quando? Quando Cristo tomou a tua posição e a minha. Quando Ele se fez pecado por mim e por você. Aí você pode estar agora dizendo, me mostre isso na palavra. Abra em Romanos capítulo 5, queridos, versículo 12, por favor. Aleluia. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga, irmão, para você é tempo de aumento. Diga assim para ele, irmão, o rio Gion está passando perto de você. É tempo de irromper. É tempo de entrar de maneira intensa, queridos. Quer dizer, entrar de maneira intensa, sabe o quê? O que é que Deus te chamou para fazer? Entra de maneira intensa, queridos. Rapaz, se Deus mandou você fazer algo, faz de maneira intensa. Aí você vai ver a multiplicação de Deus na tua vida, queridos. Não olha para trás, não olha para o lado, não olha para quem está olhando para você, mas faz o que Deus mandou você fazer, irmão. E faz de maneira intensa. Aí você pode perguntar, mas o que vão pensar de mim? Mas o que vão dizer se eu estiver pregando essa palavra lá nas ruas? Mas o que vão falar de mim se eu estiver vendo esse projeto e estiver envolvido? Ou na rua trazendo um menino de rua para falar de Jesus para ele? O que vão pensar de mim? Faça de maneira intensa se Deus mandou você fazer, queridos. Porque são nessas posições ou nesses comandos que o Espírito Santo nos dá, queridos, que existe e o que vai existir aumento para as nossas vidas. Recompensas da parte de Deus vindo para as nossas vidas. Por quê? Porque nós ousamos em obedecer à voz de Deus. Lembra do que ele falou? Trabalha e cuida. Aleluia. Esse lugar de prazer, queridos, não é somente para você estar lá parado olhando o que vai acontecendo, para você trabalhar. Aleluia. Trabalhar e trabalhar. Sabe que trabalhar é bênção? E quando você trabalha para Deus, queridos, aí é que é prazeroso mesmo. Quando você faz as coisas para o reino de Deus, aí é que existe prazer, sabe? Quando você... Eu me lembro do tempo, acho que quase um ano atrás, uma pessoa estava endemoniada e me chamou para ir lá, na casa dessa pessoa, e eu cheguei lá e o jovem estava lá, cheio de cão em cima dele. Mas, queridos, como é bom quando você vai e você fala o nome de Jesus, que as coisas acontecem, como você se sente com prazer, queridos, dentro de você, porque você ousou obedecer a Deus. E eu tenho certeza que para os irmãos que foram no projeto agora da Bola da Vez, tenho certeza que o prazer foi o mesmo, porque você foi lá e serviu ao Senhor. Você trabalhou, você está guardando aquele lugar de prazer, e não somente para você, mas você está trazendo outras pessoas para essa realidade que você tem agora no Senhor. Aleluia! Porque Deus ele não chamou só apenas um grupinho específico, dizendo, olha, esse lugar de aumento, esse lugar de frutificação, é somente para alguns poucos que vão crer. Não, Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos conheçam esse lugar, porque é um lugar de plenitude, queridos. Aleluia. Mas como eles vão conhecer? O que é que diz lá em Romanos?
Como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão, né? Como crerão se não há quem pregue? Né? Então você é chamado para viver nesse lugar de prazer, mas não somente para viver, mas para chamar outros para conhecer esse lugar. Lugar de aumento, lugar de frutificação, lugar de provisão. Aleluia! Diga, eu sou chamado para essas coisas. Queridos, nós não somos chamados simplesmente para estarmos sentados no banco da cadeira, no banco da igreja. Não, não somos não. Existe um potencial gigante dentro de você. Sabe o que é que Jesus diz? João, capítulo 7, versículo 38. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Os rios do aumento fluirão de você. Os rios da frutificação fluirão de dentro de você. Os rios de salvação fluirão de dentro de você. Os rios de poder do Espírito Santo fluirão de dentro de você. Aleluia! Para que as coisas, queridos, as coisas elas precisam acontecer. E existe uma autoridade dada por Deus para mim e para você, para que as coisas verdadeiramente, queridos, aconteçam. Faça acontecer. Vá de maneira intensa e ousada e ouse acreditar que é com você que Deus está falando. Ah, não, mas Deus está falando com aquele que vai ser levantado para o ministério. Não é conosco, que somos a igreja. Isso não pode nos limitar, queridos. Nós temos que avançar e levar esse reino de prazer, de alegria, de aumento para todos os cantos dessa terra. Na nossa casa tem que ser um lugar de prazer e de aumento. No nosso trabalho é um lugar de prazer e de aumento e de frutificação. Aí você pensa, mas pastor, às vezes é tão difícil lá, não vejo os frutos acontecendo. Mas eu quero te dizer, rega com a palavra. Porque Deus disse que é seu, que você está nesse lugar. Então você vai fazer o quê? Rega com a palavra, irmão. Aleluia. Aleluia. Abre em Romanos. Eu pedi para você abrir em Romanos. Não foi? Capítulo 5. 5:12. Eu vou ler em outra versão aqui. Essa versão é King James. Eu acho que ela fala bem mais claramente. Diz assim: concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio do homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado à semelhança da desobediência de Adão, o qual era a prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para as multidões. Por isso, não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, está falando de Adão. Porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em uma condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, falando de Adão aqui, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Aleluia. Amém, queridos? Adão, você continuar lendo na história, você vai ver que Adão caiu, que Adão pecou, que ele desconsiderou tudo aquilo que Deus disse para ele não fazer, ele fez. Mas sabe que Deus ele nos ama tanto, queridos, que Deus não teria prazer e não tem prazer de ver o homem perecendo. Porque o homem afastado desse lugar de prazer, desse lugar de aumento, desse lugar de frutificação, ele automaticamente vai se destruindo. Porque não está em Deus. Mas Deus, ele não estava satisfeito em nos ver perecendo. Deus, ele nos ama tanto, queridos, que ele disse, eu preciso resolver o caso. Eu preciso fazer com que essas pessoas voltem a esse lugar. E só existe uma possibilidade que eles voltem. Enviando o meu filho Jesus.
para que uma graça transbordante, para que uma graça de maneira multiplicada venha sobre a vida deles. Porque um pecou e caiu, fizeram todos errar e pecar também. Mas quando um justo foi para a cruz, ele nos trouxe para Deus e nos justificou, queridos. E nos devolveu aquela posição de filhos, uma posição onde nós podemos ter acesso a esse lugar de prazer. E a esse lugar, queridos, é justamente sobre esse lugar que eu quero te conduzir hoje à noite. Para que você tenha essa consciência durante todos os dias da sua vida. Que nós pertencemos e somos desse lugar. Somos exclusivamente desse lugar. Mas deixa eu te dizer algo. E você pode estar dizendo agora, mas é porque você não conhece muito bem a minha vida. O que tem acontecido na minha vida, na minha família, no meu trabalho, ou em algumas outras coisas que eu não falei aqui. Mas deixa eu te dizer, não viva por aquilo que os teus olhos estão vendo ou pelos seus sentidos, mas viva pela palavra de Deus. Estava assistindo um documentário hoje. Não sei quantos aqui conhecem Pastor Bud, conheceram Pastor Bud, um homem de fé. Ele disse uma coisa e eu gosto sempre de estar reouvindo as ministrações dele, e ele dizendo, a nossa igreja é uma igreja de fé, irmão. O Verbo da Vida é uma igreja de fé, irmão. Onde é pregado sobre fé, irmão. É assim que ele diz por várias vezes. E sabe que fé, muitas vezes você não viver esse problema, mas você viver aquilo que a palavra diz que você deve viver, queridos. Aleluia. Continue lendo esse mesmo texto do capítulo 5. Vá para o capítulo 6 e você vai ver que a Bíblia diz, olha, você foi chamado para viver em novidade de vida. O que é novidade de vida, irmãos? É uma nova vida. E uma nova vida implica dizer para você que você não tem mais o direito de viver triste. Porque você, querido, já foi recolocado. Quando a palavra diz assim, que ele nos transportou das trevas para a luz, é o mesmo que ele está dizendo, olha, você foi realocado de um lugar de sofrimento, de um lugar de tristeza, de um lugar de derrota, de um lugar onde existia subtração, onde você perdia e não ganhava, onde muitas vezes era muito mais fácil você se acostumar com a derrota, porque ia ele preparando. Sabe que tem pessoas que ficam se preparando para perder? Porque quando a derrota chega, não, já sabia. É assim que o Filho de Deus vive, queridos. Pelo amor de Deus, você e eu fomos chamados para viver pela fé. E a fé diz assim, Deus me disse que o meu lugar é um lugar de aumento, é um lugar de provisão, é um lugar de sucesso, é um lugar de frutificação. Então eu tomo posse dessas coisas pela fé. Aleluia! Pela fé eu vivo o que Deus me disse para viver. Chamando a existência. Aleluia. Aí você diz, rapaz, está dizendo a mesma coisa que sempre é falado no culto. É. Para quê? Para que nós tenhamos segurança de como nos portar como filhos de Deus. Sabe por quê? Quando Deus disse para Adão, olha, vai lá, trabalha e guarda. Sabe que você é guardião da sua fé? Aleluia. Você é guardião do seu coração. Jesus disse, como pode da mesma fonte jorrar água doce e salgada? Então isso quer dizer que pode ser contaminada. E aí é você que tem que tomar conta da sua fonte. Aleluia. Lembra dos rios? Existe um nascedouro para os rios, queridos. Todo rio, isso é óbvio, né? Existe um nascedouro para ele, existe uma fonte para aquele rio nascer. Sabe, esses rios de vida que vão fluir na nossa vida, eles fluem de dentro de nós, porque é lá que o Espírito Santo habita. Parece bem óbvio isso que eu estou dizendo para você, mas é verdade. E se você não estiver tomando conta da sua fonte, queridos, ela vai se contaminar com coisas que Deus disse, olha, toma cuidado com isso. Guarda. Aleluia, guarda. Aleluia. Guarda a fonte. Guarda a tua boca. Porque quando você começa a falar as coisas certas, coisas abundantes vão acontecer. Foi falado por um homem de Deus. Esse tempo, essa década, pastor Maurício disse isso. Antes de começar 2010, será uma década de colheita abundante. Queridos, você pega isso pela fé, irmão. Mas você pega pela fé, não é pela emoção. Pegar pela fé é você continuar perseverando. Para mim é uma década de aumento.
é uma década de multiplicação, é uma década de colheita. Eu vou colher abundantemente mais. Olha, foi falado que esse tempo é um tempo de aumento, de frutificação. Então, queridos, guarda a tua boca, guarda o teu coração. O provérbio diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E eu te pergunto, queridos, você quer viver um tempo de aumento para a tua vida? Amém, amém, amém. Eu vou dar outra chance. Você quer viver um tempo de aumento para a sua vida? Você quer viver um tempo de multiplicação para a tua vida? Você quer viver um tempo de destravamento para a tua vida? De rapidez, as coisas acontecendo rapidamente na sua vida? Vou te dar uma chance. Diga amém, irmão. Pelo amor de Deus, diga amém, amém. Eu creio que isso vai ser assim na nossa vida, mas deixa eu te dizer, queridos, guarda a tua vida, guarda teu coração, guarda a tua boca para não falar o que não deve, meu irmão. Aleluia. Tão óbvio isso que eu estou falando. Tão óbvio isso que eu estou falando. Mas sabe, queridos, tem coisas que se você não cuidar, a Bíblia fala sobre a parábola do semeador. Ele diz que a semente é a palavra de Deus. Mas lá embaixo ele começa a falar que ele fica entre espinhos. Ele começa a dar um exemplo dos cuidados dessa vida. As fascinações das riquezas. As coisas vêm e sufocam a palavra. Mas por quê? Foi porque Deus não quis semear a palavra? Não. Deus sempre está semeando a palavra no nosso coração. Mas toma cuidado, irmão. Essa palavra que eu estou te falando não é para te condenar. Nem é para te dizer que você está errado. Não é isso. É que nós precisamos estar vigilantes como igreja, sabia? Para não deixarmos que coisas que não agradam a Deus estejam na nossa vida, irmão. Estejam na nossa boca, porque aquilo que você fala é aquilo que você vai colher lá na frente. E quando nós pensamos e dizemos assim, não, eu creio que vou viver um tempo de aumento, eu creio que vou viver um tempo de multiplicação, mas que você não condiz com fé, que você não condiz com aquilo que você está crendo, irmão. Por meio de suas atitudes e das suas ações, você não vai colher, você vai ver os rios de Deus passando, a abundância de Deus passando perto de você, tocando outras pessoas, tocando até o teu vizinho, mas você não sendo tocado por causa das tuas atitudes. Não porque Deus não quis te molhar, mas porque você não quis se molhar no rio do Senhor. Você não quis se molhar ou não quis mergulhar de maneira intensa. Se hoje à noite você precisa mergulhar nesse rio de intensidade, queridos, mergulha. Mergulha pela fé, queridos. Ah, mas eu não estou sentindo nada. Eu não te convido para sentir, eu te convido para crer nessa noite. Essa é a melhor hora, queridos. É a hora de você crer sem sentir nada. Porque poderíamos estar aqui cantando um louvor bem animado e as coisas... Isso é muito bom. E você animado, sentindo arrepios, a unção aqui tangível, mas sabe, queridos, sabe que Deus se agrada da fé? Deus se agrada da fé quando você diz, Senhor, eu acredito. E a partir de hoje, eu vou provar desse tempo da minha vida. Eu vou provar desse tempo de aumento. Eu vou provar desse tempo de multiplicação. Eu vou provar desse tempo de irromper em algumas áreas da minha vida que estavam travadas. Eu vou avançar, Deus. E vou avançar com rapidez. Se precisar fluir nos rios do teu Espírito, eu vou mergulhar, mas eu não vou parar mais. E vou avançar na minha história e na minha vida. E não vou olhar mais para trás. Olha, Deus não te chama para ficar olhando para trás. Deus não te chama para você ficar reclamando, queridos. Fica olhando assim, dizendo, rapaz, não sei, já fazem 15 anos que eu sou crente. E tantas coisas não aconteceram, mas eu quero te dizer que hoje é o dia das coisas acontecerem. Hoje é o dia que o Espírito Santo está tratando o teu coração. E é mais ou menos como aconteceu com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando eles disseram assim para nós, não nos ardia o coração enquanto ele estava falando conosco. Deixa eu te dizer, irmão, se o teu coração nessa hora, pela palavra de Deus, está queimando ou está ardendo, não para te condenar, porque Deus não condena ninguém. Na verdade, Deus te levanta. E essa palavra é para dizer, rapaz, se liga, se acorda, desperta se está dormindo, porque agora é hora de você levantar e caminhar. Agora é hora de você provar do melhor de Deus na tua vida. Agora é hora onde você vai desfrutar do tempo de aumento que eu tenho falado para você.
Aleluia! É a hora, meu irmão. Eu não estou vendo nada, mas é a hora de você provar. Você vai provar sem ver, queridos. E isso acontece quando você está crendo. Eu não estou vendo nem o rio passando aqui, não estou sentindo o frescor das águas, mas você está dentro deste lugar. Esse lugar é um lugar que Deus, esse ambiente é um lugar que Deus preparou para você. E ele é mais real, querido, do que a sua roupa. Ele é mais real do que você está vendo essas paredes, ou essas luzes. É muito mais real do que isso, queridos. O reino de Deus é muito mais real do que essas coisas. E Ele te chama hoje para você mergulhar nesse sobrenatural. Nesses rios que são sobrenaturais. Como? Pela fé. Não atentando para os cuidados dessa vida. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui na frente. Não olhando para os cuidados dessa vida. Não olhando com as coisas que possivelmente estão acontecendo com você agora. Você pode parar e pensar, mas pastor, tantas coisas eu gostaria que já tivessem acontecido e não aconteceram até hoje. A partir de agora você vai mudar a confissão da sua fé. A partir de agora você não vai mais falar essas coisas. Eu gostaria. Eu queria. Eu pediria. Pai, obrigado porque eu tenho. Pai, obrigado porque eu sou. Pai, obrigado porque eu estou mergulhado num lugar de aumento. Pai, na minha vida é um lugar de aumento e de prosperidade. Salmo 115, versículo 14 diz: o Senhor aumentará mais e mais a vós e a vossos filhos. Pai, obrigado porque você tem me aumentado, a mim e aos meus filhos. Pai, obrigado porque eu sou justo. E porque eu sou justo, eu sou filho. E porque eu sou filho, eu sou herdeiro. E porque eu sou herdeiro, eu tenho as promessas. Eu não teria as promessas, eu já tenho as promessas. Aleluia. Esse é o nosso lugar, queridos. Esse é o ambiente que Deus preparou para as nossas vidas. Um lugar de prazer. O que é que diz lá em Romanos? O reino de Deus, ele não é comida nem é bebida, mas é justiça, paz e alegria. Me diga se você está alegre se não estiver com prazer. Aleluia. Esse é o nosso lugar. O reino de Deus. Aí você pergunta, onde é que está esse reino? Eu não estou vendo o reino de Deus ainda. Vai descer um dia quando Jesus vier nos buscar, nós vamos encontrá-lo. Vai ser a nova Jerusalém. Não, o reino de Deus já está dentro de nós, irmão. Aleluia. Esse reino está dentro de nós. Aí você me pergunta, e como sentir prazer? Tirando de dentro, irmão. Aleluia. Sabe de onde é que vêm as fontes? As fontes vêm das profundezas. Elas nascem, as águas são cristalinas. E, queridos, deixa eu dizer algo. As águas cristalinas, queridos, elas são para que você e eu possamos tomar e beber, nos saciar e nos alegrar. Já viu alguém com muita sede? Não sei se você já passou por isso. Eu já passei uma época quando inventei de viajar para o interior. Muita sede. Mas, querido, quando você vê água na sua frente, é um prazer tão grande quando você toma aquela água, queridos. Um prazer tão grande. E você começa a se saciar e você se alegra de uma maneira tão intensa. Aí você pode não mensurar o que eu estou lhe dizendo, mas se você passar 6 horas dentro do mato com muita sede, você iria saber o que eu estou dizendo. O sol. Aí você vai ver, rapaz, como é bom. Você dá valor a essas coisas pequenas, mas deixa eu lhe dizer algo, queridos. Se alegrar depende agora de você. Entrar nesse lugar de alegria, de prazer, de aumento, depende de mim e de você agora. Como é que eu entro nesse lugar? Pela fé. Como é que eu vivo nesse lugar? Se movendo pela fé. Como é que esse tempo de aumento vai se manifestar na minha vida? Chamando a existência como se já existisse. Pela fé, irmão. Você é chamado agora para viver pela fé e rompendo essas coisas pela fé. Eu não sinto nada, eu gostaria que alguém me ajudasse. A palavra vai te ajudar a você vencer essas coisas, a você transpor esse obstáculo. A palavra que vai sair de dentro de você, ela vai sair com vida, queridos. Ela vai mostrar para você os caminhos. Ela, na verdade, vai abrir os caminhos que estavam tortuosos e ela vai aplaná-los. E você vai ver claramente como você tem que se conduzir. Você vai discernir claramente como você tem que se comportar, queridos, por causa da palavra. Por causa dessa palavra, queridos, que Deus já liberou para mim e para você. Você tem autoridade. Agora é com você. O lugar já está preparado. Olha, Deus, Ele já mandou o Espírito Santo habitar dentro de nós.
O ambiente já está preparado novamente. Quando você aceitou Jesus Cristo, o ambiente já estava lá pronto para que você usufruísse dele. Aleluia! Prontíssimo para você. Eu te pergunto o que você está esperando, irmão. Deixa eu te perguntar, vale a pena se entristecer ou viver triste? Aleluia! Não vale. Vale a pena baixar a cabeça para as circunstâncias? Deixa eu te dizer, irmão. Não vale. Vale a pena pensar que está sozinho? Isso é mentira do diabo, você não está só. Existe uma fonte dentro de você. Vale a pena pensar que é impossível transpor esse obstáculo? Não vale. Porque o que é que a palavra diz? Tudo é possível àquele que crê. Então deixa eu te dizer algo, essa noite, fica de pé enquanto eu te digo isso. Agora de noite, queridos, nós vamos adorar a Deus por um pouquinho. Mas deixa eu te pedir algo. Se existe alguma coisa que está te travando, agora eu digo você romper com essas coisas. Fala a palavra para isso. Fala a palavra para essa dificuldade. Nessa hora, libera a palavra da fé sobre essas coisas. Mas não só agora, mas quando chegar amanhã, continua confessando as mesmas coisas. Mas não só isso. Continua vivendo num ambiente que Deus preparou para você. Lugar de provisão, lugar de aumento, lugar de frutificação. Lugar onde as coisas vão acontecer rapidamente. Eu libero essa palavra sobre sua vida nessa tarde. Lugar onde as coisas vão acontecer rapidamente na sua vida. De maneira veloz. De maneira muito rápida. Aquilo que você pensava que ia demorar a partir de hoje. O cronômetro começou a regredir. E vai ser rápido. Vai ser muito rápido. Aquilo que estava difícil hoje, à noite, você vai romper com isso e vai ser rápido. Muito rápido. Muito rápido e veloz. Por causa da palavra liberada. Levante suas mãos para os céus. Adore a Deus.